Imagina um mundo distópico onde a gente cria uma inteligência artificial capaz de ter acesso a todo o conhecimento do mundo. E ainda assim essa inteligência artificial erra as perguntas mais simples que você faz para ela. Mas apesar disso, os criadores dessa tecnologia insistem que você use essa tecnologia, porque se você não usar, você vai ficar para trás, você vai se tornar obsoleto. E aí todo mundo começa a alucinar junto com a IA. Essa mesma IA começa a gerar conteúdo de vídeo, de imagem, e a gente passa a não saber mais o que é real e o que não é. A gente perde essa habilidade. E aí, depois disso tudo, sabe o que acontece? Não sei, porque a gente ainda está nessa fase, né? A gente está vivendo essa etapa agora. E aonde vai dar é difícil dizer, mas eu, assim como várias outras pessoas, não estou muito otimista onde isso vai dar se a gente não frear. Já faz um tempinho que eu estou recomendando para os meus amigos mais próximos que parem de usar o ChatGPT, por exemplo, ou qualquer outro modelo de linguagem para tarefas que não sejam com intuito de organização ou de estruturação de alguma coisa. Porque o que eu percebi é que tem muitos amigos que estão usando essas ferramentas como fonte de inspiração para consulta sobre informação e acreditando no que sai ali. E, de novo, muito do que sai ali está errado. Ele alucina com força, tá? Eu não estou falando que você não deveria usar os modelos de linguagem. Eu só estou colocando que existem formas boas e formas ruins de você usar. O ChatGPT está deixando a gente mais burrinho. E não é minha opinião, não. Já tem bastante estudo publicado sobre isso daí que meio que não deixa dúvida. O pessoal que usa muito esses modelos de linguagem estão perdendo as habilidades que eles adquiriram na profissão. E eu percebo que isso está acontecendo na música também. Existem algumas plataformas, mas eu vou falar só da Suno rapidamente. A Suno é a mais popular, a mais usada e é a que tem o objetivo mais destrutivo para a música, na minha opinião. Apesar do dono não pensar da mesma forma. Mas é óbvio que ele não pensa, né? Ele é um tecnocrata. Ele quer que as pessoas usem a plataforma para fazer as próprias músicas. Fazer, né? Tem um vídeo maravilhoso do Adam Neely que ele postou essa semana. É um vídeo longuíssimo, de 1h30. Não é para todo mundo, mas eu recomendo se você quiser mergulhar mais fundo nesse tópico. E ele fez uma pesquisa que perguntava para as pessoas que estão usando o Suno se eles escutam a música de outros criadores, e a resposta foi não. Eles só escutam as próprias músicas que eles mesmos criaram. O que é um baita de um narcisismo, né? A pessoa vai lá, escreve meia dúzia de palavras, a Suno cospe uma música com todos os sabores que aquela pessoa quer e ela só escuta aquilo e pior, né? Várias dessas pessoas acham que são talentosas, que elas de fato estão criando algo. Ah, mas é só uma ferramenta, porque tem músico profissional que está usando. Vamos lá, Vamos lá. Se eu usar a Suno para fazer uma música, pedir ajuda para ela para criar uma melodia diferente, para criar uma estrutura diferente para alguma parte de alguma música, tudo bem, eu posso até usar. Mas o fato é que se me tirarem a Suno, se eu ficar sem acesso à tecnologia, eu ainda consigo chegar em soluções, porque eu tenho um entendimento daquilo, eu de fato sei fazer aquilo. Se você pega uma pessoa que não sabe tocar nenhum instrumento, dá a Suno para ela, ela começa a fazer músicas, mas se você tirar a Suno dela, ela volta a não fazer nada. A pessoa, ela quer acreditar que ela é capaz de fazer algo que ela não é. E veja bem, eu não estou em nenhum momento querendo me achar mais especial do que essas pessoas que não são músicas. Não, eu não sei fazer um monte de coisa. Eu acho que é bonito, eu acho que é legal a gente entender as nossas capacidades e as nossas limitações. Se você quer fazer música, aprende a fazer música. Aprende a tocar um instrumento. Aprende teoria musical para usar um computador que seja para criar a tua música, mas crie você as suas passagens, os seus acordes, as suas melodias. Aprenda quais são os fundamentos daquilo ali, mas a partir do momento que você escreve me dá uma música sabor Rihanna e o negócio cospe uma música sabor Rihanna, você pensa, pronto, fiz uma música. Não te engane. Pô, mas se eu não usar, eu vou ficar para trás. Quem que começou a espalhar essa notícia de que, ou você se adapta ou você vai se tornar obsoleto? Quem que fala isso? Coincidentemente, os criadores da tecnologia, né? Tem muita gente incrível, mesmo com toda essa tecnologia disponível. Só que toda essa gente incrível tem uma coisa em comum. Elas não estão tocando apenas para si mesmas. Elas estão tocando com outras pessoas, para outras pessoas. Uma das coisas mais importantes na música é a comunicação
é o compartilhamento daquilo ali. Tocar música num quarto sozinho, que nem eu estou fazendo aqui para vocês agora, é uma experiência absurdamente inferior a fazer música com outras pessoas. Com outra pessoa que seja. É o oposto do narcisismo, porque você não está fazendo música você para você, onde só você escuta. Não, é o oposto. Você está querendo ser melhor no que você faz para poder se comunicar melhor com outras pessoas que também o fazem, para tentar tocar mais pessoas que querem consumir aquilo. Você quer aprender a tocar um lick novo para chegar na gig, tocar aquele lick e ter a reação das pessoas. Aquele famigerado tal da stink face, né? Não tem elogio melhor do que receber quando alguém está te vendo tocar. E quando você está tocando em casa, sozinho, para você, não tem isso. Quando você toca sozinho, aquilo ali é só uma preparação para o que realmente importa. Então por isso que eu digo, não adianta você criar uma música na IA e ficar ouvindo as tuas criações e achando aquilo o máximo. Outras pessoas não vão ouvir aquilo. Nesse vídeo do Adam Lilly, as pessoas foram perguntadas, né? Por que elas usam? E aí muitos falaram, porque é mais rápido e mais barato. Eu não tenho dinheiro para gravar a minha música de verdade, com outros músicos num estúdio. Eu não tenho tempo para aprender a tocar tão bem a ponto de poder gravar uma música. Então entende que essas pessoas elas estão tentando cortar um caminho que é justamente aonde está a riqueza, onde está o porquê da música. Eu sei que é clichê falar, mas sabe aquela história do o que importa não é o destino, é a viagem? Os processos são a arte. A arte não é a música pronta lá no Apple Music, não. A arte está no processo de fazer aquilo. Quem acha que produto é arte, não entendeu nada sobre arte. Para de acreditar no que tecnocrata está falando, que você tem que usar as ferramentas. Você não tem que usar as ferramentas. Até hoje tem gente que grava de forma analógica, que são, inclusive, não por coincidência, as pessoas com maior habilidade, que são aqueles que de fato sabem tocar ou cantar, que não precisam do computador para soar bem, como tantos de nós. E é por isso que eu digo, a melhor forma de você se tornar um músico melhor, aliás, a única forma é você tocar com outras pessoas. A maior ferramenta é essa daqui. Escutar é a coisa mais importante. De novo, eu faço aquele link com o lance do narcisismo. Quando você está tocando, você está sendo narcisista. Quando você está escutando, você está servindo. Então, escuta o que está acontecendo para ir tomar as decisões. Tem uma frase que volta e meia eu gosto de lembrar, que é uma pergunta que fizeram pro Wynton Marsalis num masterclass que ele está dando, assim. Ele está numa universidade, assim, num auditório gigantesco, e aí perguntam para ele se a gente deve tocar, a gente, os músicos, né? Se a gente deve tocar para a audiência ou para si mesmo. E aí ele responde que o músico ele sempre tem que tocar para o ouvinte, para a audiência, mas o primeiro ouvinte é ele mesmo, é quem está tocando. O Victor Wooten é um dos meus educadores prediletos na área da música e ele tem batido muito nessa tecla nos últimos anos, da importância de você ouvir o que está acontecendo antes de tomar a decisão de tocar. Quando você escuta, você muda a forma de tocar. Então, fortalecendo, a melhor forma de você estudar é tocar com outras pessoas, para outras pessoas. Mas nesse meio tempo, quando você está em casa, treinando aquela frase que você quer tocar ao vivo, treinando uma técnica, estudando harmonia, seja lá o que for, quando você colocar uma base para tocar em cima, antes de sair tocando, escuta. Essa audição vai informar o que você vai colocar na música. E aí sim que você vai medir se você vai tocar para complementar a música ou se você vai usar a base para só te sustentar. E não tem nada errado você dar uma fritada de vez em quando e soar como um exercício. Mas não faça só isso. Deixa aquilo ali para aquele momento que você quer pegar fogo, né? É sempre legal você conseguir ter ferramenta para a hora que você quiser chegar lá em cima, você conseguir chegar lá. Só que você só consegue chegar lá em cima se você souber trabalhar aqui embaixo. Então, primeiro escuta, né? Vamos lá. Ó, a primeira faixa aqui. Vamos sacar. Primeiro vamos sacar o que está rolando na harmonia. Tá em Ré. Ré menor. Tá meio de boa, né?
Subiu a dinâmica e era meio que... era de se esperar que fosse subir, né? Então eu vou aumentar o volume. Eu posso colocar mais nota. Vamos respirar. Tirei o volume da guitarra, né? Pra dar uma limpada. E eu nem percebi que o microfone tinha caído. Tá, essa foi meio ruinzinha, pra ser sincero. Não a base. A base também porque ela não ofereceu muita coisa. Mas a minha interpretação da base foi meio meh. Mas eu tô esquentando ainda. Eu puxei 3 músicas aqui. Vamos pra próxima. Essa introdução, vamos deixar assim. Eu coloquei ela na sessão por causa dessa introdução, a bateria moendo, né? Tá, vamos lá. Dó menor. Primeiro vamos estudar a harmonia, né? Ó, aí foi pra Lá menor. Lá bemol, né? Sol 6. Aí um Sol dominante. Então vamos lá, Dó menor. Lá menor. Tá. Tá, eu comecei na intenção de fazer um tema, sei lá, dando um pouco de espaço, mas eu meio que não consegui me segurar, porque a base ela te leva, ela te estimula a dar uma moída, né? Porque tá todo mundo moendo. Então, sei lá, aqui se pá funcionaria fazer todo mundo moendo. Vou tentar fazer mais um take, vai. Que zona! Enfim, vamos pra próxima. Essa aqui eu lembro que eu selecionei porque ela é mais groove, assim, eu acho que ela vai me dar mais espaço, sabe? Vamos sacar. Não sei o tom, vamos ver. Sol menor, né? Dórico. Óleo. Tá, então a brincadeira aqui tá tipo Sol 7, ó. Bem tradicional. Sol 6. Menor, né? Tudo menor. Sol menor 6 menos. Sexta menor. Normal. Opa, vamos mudar. Quarto grau menor. Quinto alterado. De novo. Duas vezes. Beleza, eu acho que é isso, né? Então vamos nessa. Opa, vem mais groove. Vamos abrir.
também foi meio meia boca. Na verdade, minha performance aqui está sendo meia boca o tempo todo. Mas é que é o seguinte, o importante aqui é exercitar esse lado do ouvir, né? Quando você vai tocar com outras pessoas, você vai levar muito a sério a dinâmica das pessoas. Então, assim, quando alguém estiver segurando a onda, essa segurada de onda, ela pode ter dois motivos. Pode ser para deixar a música aqui, né, para fazer de fato a música respirar, ou às vezes é a banda te dando espaço para você voar. Tem interpretações. E você só vai sacar qual dessas duas situações é quando você estiver com seres humanos, com outras pessoas. Um olhar de estudo. Na próxima vez que você for num show de música improvisada, repare na comunicação visual entre os músicos. E é lógico, você não vai achar isso num show de música sertaneja, tá? Não, num show de música improvisada, num show de música boa, sei lá. O Snarky Puppy recentemente esteve aqui no Brasil e foi um excelente exemplo disso, né? Era muito bonito de ver a comunicação não verbal da banda, né? Uma olhada de estudo. O baixista, ele dava uma olhada para alguém e mudava tudo. Mas eu, como eu tô sozinho aqui nesse momento, eu tô usando a backing track como uma forma de exercício, né? Para mostrar que vocês também podem usar a backing track para tentar ler essas intenções. Será que eu tenho que soltar a mão aqui? Será que eu tenho que segurar? Mas principalmente usar essa ferramenta aqui para buscar o que está acontecendo ali harmonicamente também. Não é só a intenção, né, de groove, a intenção de dinâmica, mas também o que está acontecendo na harmonia. Então a minha recomendação é, sempre que você for buscar uma backing track no YouTube para tocar em cima, não sai só tocando. Primeiro escuta ela, tenta mapear a música e entender o que está acontecendo ali. E de preferência, não busque a cifra, porque algumas backing tracks do YouTube te dão a cifra do que está acontecendo. Foge disso, usa o teu ouvido, tenta entender a harmonia de ouvido, tenta achar a harmonia aqui no braço da guitarra, porque isso vai fazer com que o teu improviso seja muito mais intencional do que simplesmente achar o tom e ficar jogando a escala. Não faz isso. Acha a harmonia e tenta criar frases que vão fazer sentido dentro da harmonia que você achou. É um exercício também de comunicação. Obviamente, você tem que estar com a tua técnica em dia. Lembrando que tudo que eu estou falando aqui parte do pressuposto que você já sabe tocar, que você já sabe os modos, que você já sabe campo harmônico, que você já está com a técnica em dia. E agora é o próximo passo. Se você não está nesse nível ainda, entra na minha área de membros, assina lá e assiste os meus cursos por lá. Na descrição desse vídeo tem um link para lá, se tu tiver interesse de embarcar nessa aventura aí comigo. Então vou deixar a dica aqui para vocês. Assistam o vídeo do Adam Neely, é uma dissertação impecável sobre o assunto de IA, e se informem mais sobre o trabalho do Victor Wooten, que é um cara que advoga muito em prol do coletivo musical, né? Da música como linguagem mesmo, como comunicação. Música é muito mais legal quando é coletiva, quando é compartilhada. Então, vai pra rua, pessoal. Vai tocar com outras pessoas, para outras pessoas. Qualquer coisa que vocês quiserem acrescentar nesse papo, me deixa aqui nos comentários. Lembrando que tem um link para a área de membros ali, eu te convido a conhecer. Assina por um mês, se for o caso, vê se te interessa o que tem lá. Qualquer coisa você cancela a assinatura depois, não tem problema nenhum. A área de membros, na verdade, é o que me dá sustentação para fazer esses vídeos aqui e não ter a necessidade de fazer vídeos falando de coisas populares e tudo mais, porque os views acabam sendo bem baixos, né? Não é tanta gente assim que se interessa pelo que a gente se interessa. Então a área de membros também é uma forma de garantir que eu possa continuar falando sobre os assuntos que nos interessam e não ficar preocupado em fazer vídeos populares e tudo mais. Então é um apoio direto que você me dá para poder continuar fazendo isso daqui e melhorar. Eu estou só começando na internet e eu tenho visões para o futuro. Eu quero fazer muita coisa aqui. E a área de membros é uma forma de criar essa comunidade forte. Então te agradeço se você dá uma olhadinha também, tá? Então eu espero que esteja tudo bem com vocês e eu espero ver vocês no próximo vídeo. Então até lá. Tchau!